Dia Agronegócio. Hoje é quinta-feira, dia 23 de maio de 2024, são 8 horas e 8 minutos pelo horário oficial de Brasília. Sejam bem-vindos à nossa abertura de mercado, que começa neste momento pelo YouTube, pelas nossas redes sociais e também pelo nosso canal aqui no Notícias Agrícolas, além da Rádio Agro Hoje, também da TV Clima Tempo. Então sejam todos bem-vindos. O Notícias Agrícolas dá início à sua programação com a sua abertura de mercado, te trazendo notícias, preços, entrevistas, tudo aquilo que você precisa saber para começar o seu dia bem informado e, claro, tomar boas decisões. Entre os nossos destaques de hoje estão o fim da paralisação, o fim da operação padrão pelos fiscais agropecuários. Vamos detalhar essa situação já já. Vamos também falar sobre as últimas declarações do ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, sobre o Plano Safra 2024-25 que está sendo construído, e nós vamos saber do volume de recursos que está previsto, também sobre as taxas de juros. Então é importante monitorarmos o Plano Safra, que está batendo na porta já ele chega. Nós temos também informações sobre as contas públicas e o déficit que foi revisado pelo governo, e vamos também receber Cristiano Palavro, diretor da Pátria Agronegócios, nesta quinta-feira, na nossa Quinta com a Pátria, aqui no Bom Dia Agronegócio, continuar a acompanhar os depoimentos que chegam direto de Pirassununga, São Paulo, na iniciativa Bayer Forward Farming, e também informações direto da Agro Brasília para você nesta quinta-feira. Então, lembre-se que aqui no Bom Dia Agronegócio você sabe antes e primeiro as informações que direcionam o seu dia e os seus negócios. Antes de mais nada, vamos checar os preços, né? Vamos ver como é que as bolsas estão se comportando nesta manhã de 23 de maio. Para soja, milho altas, farelo e óleo também. O trigo está se ajustando um pouquinho, mas já está quase que passando para o positivo também. Na soja, temos 12 dólares e 50 centos por bushel, com uma alta de 0,4%. O milho, 4 dólares e 63, 0,5% de alta. No trigo, 6 dólares e 91, 0,09% de queda. Para farelo de soja, a baixa é de 0,03%, acabou de virar para o negativo, estava subindo também, 378 dólares por tonelada curta. Já no óleo de soja são 46 centes mais 9 por libra-peso e uma alta de 0,5% na manhã de hoje. Então o mercado, veja que bem lateralizado, mas ainda do lado positivo da tabela, principalmente para soja, derivados e milho. O trigo com leves baixas, se ajustando depois de altas tão intensas que registrou também nos últimos dias. Então o mercado vai se ajustando a tudo isso, mas com informações fundamentais importantes ainda no seu radar. No trigo, a questão climática na Rússia e na Ucrânia preocupa muito. Então, devemos ter uma safra menor de trigo na Rússia e também na Ucrânia, o que vai ajustar ali a produção mundial, já que são dois dos maiores produtores de trigo do mundo. Bolsa de Nova York agora. O café volta a recuar depois das últimas altas, né? Também tentando ali um ajuste positivo mais consistente, volta a cair e cai forte hoje. Tem 2,5% de queda para 2 dólares e 15, mais 10 por libra-peso. O açúcar, 1,3% de alta, 18 centes mais 46 por libra-peso. O algodão, bem tímida a movimentação, 0,06% de queda para 79 centes mais 33 por libra-peso. Agora a gente começa a checar os demais grupos de commodities. E para isso, checamos os preços do petróleo. No WTI são 78 dólares e 21 centavos por barril. Hoje dia de alta para o petróleo, 0,8% de ganho neste caso. Mesma alta para o Brent, que reflete o quadro global de oferta e demanda, como eu sempre os lembro. 0,8% de avanço também para 82 dólares e 53 centavos por barril. Gás natural, 0,5% de queda, ouro, 1% de alta, prata, 2,3% de perda e cobre caindo também 0,6%. Então, dia bastante negativo para as commodities metálicas, altas para o petróleo, baixas mais leves para o gás natural. Dólar Index, vamos checar também. Dólar Index nesta manhã de hoje, 0,2% de queda para 104.680 pontos. Hoje não me parece ser um dia muito fácil nem para commodities, nem para moedas, enfim, o mercado está ali, né, tentando entender o caminho que vai definir, que vai seguir. Para encerrarmos a nossa rodada de preços, Bolsa de Dalian, mercado futuro lá na China, com negociações já encerradas nessa quinta-feira. O farelo,
19 pontos de alta, fechou positivo, o óleo de soja fechou negativo e o milho testando leves altas. Uma informação importante vinda da China, pela Agriinvest Commodities. Hoje temos queda dos bases da soja na China. Tem um lado bom e um lado ruim, nos informa Eduardo Vanin. Veja só, o lado ruim é a própria queda. O embarque julho, essa semana, testou ali a máxima da temporada. Essa noite, os rumores já mostraram ali 10 centavos a menos no prêmio. As ofertas ontem à tarde já estavam mais fracas, o que provavelmente se deve ao long das tradings, ou seja, a posição comprada no interior. O farmer selling essa semana está mais forte do que a semana passada, na China, mercado chinês, tá? 1,6 milhão de toneladas na semana passada contra 2,3 milhões essa semana. Ambas as safras e 3 dias de negócios. Então, temos ali essa movimentação mais tímida dos negócios, mostrando essa queda no basis, essa queda no prêmio para a China, lá na Bolsa de Dalian e também no mercado físico. Uma outra informação importante, a China realizou mais um leilão de soja, o último não teve demanda pela soja, neste a demanda já foi um pouco melhor. Olha só o que nos diz Eduardo Vanin, do lote de 893 mil toneladas, a demanda foi de 150 mil. Na verdade, ele diz assim, diria que os lotes ofertados no norte todos foram arrematados. A maior demanda se explica pelo período de retirada, julho a agosto. O cálculo da margem será feito com bases do farelo para entrega agosto e setembro, bases estes que estão positivos, ao contrário dos negativos no spot, o que também vai nos ajudar a entender um pouco do comportamento da demanda chinesa para cobrir os próximos meses. 8 horas e 14 minutos pelo horário oficial de Brasília. Checamos os preços, vamos checar as manchetes, as nossas notícias da manhã. Bom, e a primeira informação, a primeira notícia desta manhã de quinta-feira é de que os auditores fiscais federais agropecuários aceitaram a proposta de reestruturação de carreira do Ministério da Agricultura, do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos e encerrarão a partir de hoje a operação padrão realizada pela categoria em todo o país, segundo informou a ANFA Sindical, o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais Agropecuários, em nota. A retomada das operações normais pelos servidores foi aprovada por 68,5% dos auditores fiscais federais agropecuários em uma assembleia na noite de ontem. Segundo o ANFA, o sindicato sinalizava que a categoria pode entrar em greve se as demandas da carreira não forem atendidas pelo governo federal. Essa sinalização de greve, ela já vinha acontecendo desde o início da operação padrão. O Ministério da Agricultura e o Ministério da Gestão, eles acolheram esses pleitos do ANFA Sindical, entenderam, ouviram os seus representantes e foram ali reestruturando esse plano. O plano foi apresentado. Os auditores acolheram o plano, aceitaram o plano. Agora ele precisa ser colocado em prática para que não haja efetivamente uma greve. Esta operação padrão, ela é uma operação que limita os serviços desses fiscais. Então, tudo fica mais moroso, tudo fica mais lento e limitado efetivamente. Então, a greve não está descartada, precisam agora que esses pleitos todos sejam efetivamente atendidos pelo governo para estes profissionais. Os auditores fiscais federais agropecuários alegam que a precarização nas condições de trabalho, especialmente para quem atua em regiões de fronteira e em frigoríficos, e denúncias de assédio moral dentro das repartições do Ministério da Agricultura. Os servidores pediam também a equiparação às demais carreiras de auditoria do Executivo. O sindicato ainda reclama que não houve uma ampla discussão interna com a carreira sobre a regulamentação da lei do autocontrole. Os auditores argumentam que a normativa vai transferir a competência de Estado das inspeções de produtos de origem animal e vegetal para técnicos contratados pela própria indústria. De acordo com o sindicato, há 2,3 mil fiscais federais, auditores agropecuários, no país para auditar e fiscalizar portos, aeroportos, zonas de fronteira, plantas de frigoríficos, agroindústrias, campos de produção e saúde e bem-estar animal, além de análises fiscais
em laboratórios, ou seja, é um contingente pequeno para um país desse tamanho, pensando em toda essa estrutura que precisa ser auditada e fiscalizada. Vou repetir. Portos, aeroportos, zonas de fronteira, plantas de frigoríficos, agroindústrias, campos de produção, saúde e bem-estar animal, análises fiscais em laboratórios. São 10 frentes de atuação, né? Num país onde há 26 estados mais o Distrito Federal, proporções continentais. Então, até este momento, esta é a última informação do ANFA Sindical. Estou até buscando aqui no site deles para vocês agora em tempo real, para saber se há alguma nova informação. Por enquanto não, então estamos monitorando. E uma coisa importante, durante esse período das enchentes no Rio Grande do Sul, o ANFA trouxe a informação de que mesmo durante as cheias, a AFAS, que é a ANFA do Rio Grande do Sul, estava se desdobrando para atender as demandas do Estado, para que nada se perdesse, para que as coisas pudessem continuar e atender principalmente os pleitos das pessoas. Veja só, com um total de 464 municípios afetados, causando 161 mortes, 806 feridos, 85 desaparecidos, números da data dessa nota da AFAS, mostra que, mesmo assim, né, o Instituto Nacional continuou trazendo todas essas atividades mantidas, apesar das limitações por conta da tragédia. Isso ajudou, inclusive, a garantir que o que pudesse ser escoado do Rio Grande do Sul fosse e as perdas não fossem ainda mais agressivas. Todas as informações estão no site da ANFA Sindical, vale a pena você entender como fica este plano e como acontece, portanto, a volta da normalização das atividades. 8h19 pelo horário oficial de Brasília. Na sequência das nossas manchetes, né, trazendo a próxima notícia desta quinta-feira, o ministro Carlos Fávaro deu declarações sobre o Plano Safra 2024-25, que está sendo estruturado neste momento por ele e sua equipe, e ele fala em volume recorde de recursos e taxas menores de juros. Veja, o ministro da Agricultura afirmou nesta quarta-feira que o próximo Plano Safra está sendo estruturado para bater um novo recorde no volume de recursos disponíveis para financiamentos, não adiantou a estimativa de valores que serão anunciados. No ano passado ele foi questionado na mesma época sobre isso, também não falou. E o que ele falou, né, o que ele pôde detalhar foi que ele espera uma redução nos juros a partir de julho, proporcional à queda da taxa Selic desde o ano passado, que já passou de 13,75% para 10,5%. Então, o atual momento da taxa Selic é esse, 10,5%. E Fávaro espera, portanto, um corte nos juros que serão apresentados para o Plano Safra para todas as linhas de crédito de forma proporcional. Ele disse, abre aspas, em uma audiência pública na Câmara dos Deputados: queremos uma redução proporcional nas taxas de juros do Plano Safra, mas isto está atrelado às boas práticas dos produtores para premiar as boas práticas que já adotam. Fávaro afirmou que tem cobrado do Tesouro Nacional a destinação de mais recursos para a equalização dos juros do crédito rural, para ações de apoio à comercialização da safra e principalmente para o Programa de Subvenção do Seguro Rural, o PSR. Ele completou: há 10 anos, o apoio à comercialização tinha um orçamento de 6 bilhões. Pegamos o Ministério com um orçamento de 800 milhões. O orçamento é curto, mas no mínimo temos de ter 2 a 3 bilhões de reais. O seguro rural será ampliado, não dá mais para ser tocado com 1 bilhão de reais para subvenção, temos que ter pelo menos 2 ou 3 bilhões de reais. Tomara que esse número se confirme e principalmente não seja contingenciado o volume de recursos para o seguro rural. Tanto que nesta semana houve também a aprovação na CCJ, né, de uma norma que é um projeto de lei do deputado Sérgio Souza, para levar os recursos do seguro rural para a batuta do Tesouro Nacional e não mais do Ministério da Agricultura, o que traria uma proteção maior a estes recursos contra o contingenciamento. Vejamos como isso vai tramitar
no Congresso Nacional e ser efetivado. Talvez para o próximo Plano Safra ainda não aconteça, mas é um passo importante. Agora precisa evoluir. Fávaro também afirmou que a prorrogação das parcelas de financiamentos de investimentos rurais com vencimento em 2024 vai custar R$ 1,5 bilhão aos cofres da União. Parte desse valor vai impactar o orçamento do próximo Plano Safra 24-25, que está em elaboração pelo governo. O recurso é aplicado na equalização dos juros das operações de investimento contratados por produtores rurais em bancos ou cooperativas de crédito que venceriam neste ano e que serão prorrogadas para a quitação posterior. A prorrogação foi autorizada, não se esqueça, para produtores de soja, milho, pecuária leiteira, pecuária de corte, de 17 estados que tiveram prejuízos em função do clima ou pela queda no preço das commodities. Essa foi uma resolução do Conselho Monetário Nacional, trazida há alguns meses. Não se esqueçam que essa medida também pode ser solicitada até o dia 31 de maio, né, em menos de 10 dias. Por que é importante a gente reforçar esse prazo, 31 de maio? Porque é até esta data que você pode formalizar o seu pedido de renegociação. A CNA, a Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária do Brasil, ela já está pleiteando mais prazo para que este prazo, né, possa ser alongado e os produtores tenham mais tempo para fazer esta formalização. Vejamos se esse pleito será atendido ou não. 8 horas e 24 minutos pelo horário oficial de Brasília. Na sequência das nossas notícias, nós temos ainda o mercado de arroz trazendo ainda muita divergência, né, entre os setores. Então, o setor arrozeiro está bastante alinhado, dizendo que não eram necessárias nem a importação, tampouco a TEC zerada para produto de fora do Mercosul. A indústria afirma que a TEC zerada é a medida mais coerente para esse momento em função da comercialização não ter ali uma intervenção do governo, então a indústria poder se organizar para manter o abastecimento adequado e, ao mesmo momento, o que o ministro Fávaro continua defendendo são medidas que possam limitar as especulações sobre este mercado, né? E ele defendeu, então, mais uma vez, as medidas do Poder Executivo em relação ao abastecimento, né? Ele voltou a falar sobre isso nesta audiência na Câmara dos Deputados, com a isenção do imposto de importação e autorização para compra pública de até 1 milhão de toneladas. Segundo o ministro, apesar de o país ser praticamente autossuficiente na produção de arroz, há dificuldade de escoamento do cereal gaúcho em virtude das fortes chuvas que afetaram o estado. Ele disse, abre aspas, há descasamento neste momento que dá margem para a especulação. Não adianta comprarmos arroz somente no final do ano, porque carregaremos a inflação até lá. Quem ganha neste caso é o especulador e não o produtor, fecha aspas para o ministro. Ele garantiu ainda aos parlamentares que o governo não vai precarizar a questão do arroz e sim incentivar os produtores ao plantio com linhas de crédito específicas, porque há de fato uma grande preocupação dos especialistas, aí eu me refiro aos analistas e consultores de mercado, que entendem o atual momento como mais um desestímulo ao produtor brasileiro de arroz, que nas últimas décadas já sofreu essa situação mais de uma vez, né? O produtor gaúcho não perdeu o arroz para enchente uma vez apenas. Esta é a pior situação. Mas ontem mesmo eu entrevistei a doutora Luíse Pedó, que é filha de produtores rurais, que em 2004 teve essa consequência das enchentes, né? Ela relatou essa situação no Conversa de Cerca Podcast, que é o podcast que eu apresento aqui no Notícias Agrícolas todas as quartas-feiras, e ela dizia o seguinte: Carla, eu saí da minha casa de barco em 2004, no dia 7 de maio, que era aniversário da minha mãe, eu tinha 12 anos. Meu pai perdeu tudo, porque a chuva levou, né, a lavoura. Naquele momento, né, naquela situação, naquele ano, houve essa compra de arroz de fora. Isso prejudicou muito o mercado, prejudicou a rentabilidade do produtor gaúcho, do produtor brasileiro de uma forma geral. E o meu pai, para honrar as suas dívidas, perdeu tudo, porque se desfez de todos os seus bens para pagar e cumprir os seus compromissos financeiros. Dessa vez é diferente, porque a proporção da produção é maior,
né? Hoje o pai, que é também engenheiro agrônomo, é sócio dela numa empresa de consultoria e ela é advogada e ela está auxiliando esses produtores para que na hora de renegociar as suas dívidas, os processos aconteçam em condições melhores, em condições menos prejudiciais aos produtores. Então, o que está acontecendo agora já foi vivenciado pelo setor em outra situação. Há 20 anos, por exemplo, aconteceu um quadro semelhante, entrou o arroz e prejudicou agressivamente a renda desse produtor aqui no Brasil. É isso que o setor pleiteia nesse momento. É com isto que se preocupa agora, né? E com o desestímulo. Então, o Fávaro afirma que não quer precarizar e que linhas de crédito específicas serão apresentadas. Vejamos como conclui o ministro da Agricultura. Ele afirma ainda que veja só, estaremos ao lado dos produtores de arroz, mas há indústrias suspendendo venda e quando volta cobrando 25% a mais. As transportadoras estão pedindo de 20% a 30% a mais para remoção de arroz em virtude da necessidade de rotas alternativas. Ele ainda citou que os exportadores privados de arroz do Mercosul também aumentarão o seu preço de venda em até 30%, quando o governo anunciou que iria comprar em leilão 104 mil toneladas de arroz importado e beneficiado. E ele disse: precisamos agir para estancar a especulação. O problema é de logística e não de estoques. Segundo ele, o governo vai autorizar compras públicas do cereal na medida em que for necessário. O volume que entrar, disse Fávaro, vai acabar com a especulação. O governo segura e protege os produtores, mas temos recursos para a compra de 1 milhão de toneladas do cereal, beneficiado e importado se for necessário. E para fechar essa notícia, ontem ouvimos aqui no Bom Dia Agronegócio o senador Ireneu Hort, que é também presidente da ProSoja Rio Grande do Sul, e ele dizia: Carla, trata-se de uma medida precipitada, né, do governo. Então, precisa ser revista. E melhor do que suspender o leilão, como aconteceu com o leilão do dia 21 de maio, que aconteceria pela Conab para compra deste arroz, deste primeiro volume, eram 104 mil toneladas previstas, né? Se cancelar o leilão, né? Mas foi apenas suspenso e a Conab afirmou em nota que em uma data oportuna, né, em um momento oportuno, trará a nova data do leilão. 8 horas e 30 minutos pelo horário oficial de Brasília. Nós temos agora um recado que chega direto da 15ª edição da AgroBrasília. O jornalista Frederico Olive esteve com o presidente da feira para entender como está sendo essa edição, quais são as novidades e, claro, quais as perspectivas deste presidente da feira diante desse atual momento do mercado e com tantas novidades sendo apresentadas nos setores de tecnologia e inovação. Vamos acompanhar. Muito bem, amigos do site Notícias Agrícolas, nós estamos na AgroBrasília 2024, um dos maiores eventos do agronegócio brasileiro, organizado aqui no pavilhão da Copadef, que é a cooperativa aqui do Padef do Distrito Federal. José Guilherme Brenner, que é o presidente da AgroBrasília, também presidente da cooperativa. José Guilherme, um desafio sempre, né, organizar um evento, mas a AgroBrasília, um show, né, de inovação, tecnologia, é isso que a gente quer, né? 15ª edição, né, já está assim debutando, né, já é uma idade assim representativa. É uma feira que foi organizada já com muito carinho, muito esmero, sempre tendo por objetivo assim ter um padrão de qualidade alto, e acho que a gente tem conseguido manter isso aí. Muito bem. A gente percebeu o primeiro semestre com a comercialização de produtos, né, um pouco ainda com o produtor com o pé no freio. Como é que você está analisando a questão da comercialização com tanta inovação e tecnologia exposta aqui no evento? Pois é, o objetivo da feira de fato é trazer essa inovação para o produtor, que ele olhe, avalie, veja o que realmente ele precisa, compare as alternativas que tem no mercado. Eu acho que a feira é uma grande oportunidade para isso, né? A gente sabe que o momento, vamos dizer, não é o melhor momento, mas eu vejo assim que eu acho que o preço das máquinas caíram muito nos últimos tempos. A gente viu uma certa recuperação no preço das commodities. Eu espero que isso se reflita aí nessa comercialização. A gente tem conversado bastante com os bancos que estão aí, né? Tem grandes bancos que têm uma atuação muito grande no setor e a gente sente deles um otimismo muito grande. Eu acho que eles que, mais do que eles que prospectam o negócio, né? Eles que têm uma informação até mais privilegiada que a nossa,
e acho que eles têm visto isso com otimismo, têm visto essa feira com otimismo. Tá, informação aqui para vocês que não tiveram a oportunidade de visitar a AgroBrasília. A AgroBrasília nessa edição tem mais de 500 expositores, 540, né, presidente? 600 expositores. No ano passado, girou negócios aqui em torno de 4 milhões, quase 5 bilhões de reais. Vamos superar esses números? É desafiador. Desafiador, né? É desafiador e tem essa questão, por exemplo, do preço do maquinário que caiu, quer dizer, então o preço de muita coisa caiu. Então, às vezes, o volume, vamos dizer, se fosse dizer que tantas máquinas, talvez ficasse, mas pode ser que o volume financeiro não seja o mesmo. Mas, assim, eu acho que independente disso, eu acho que a feira é uma grande oportunidade. Acho que é isso que eu falo, dessa oportunidade de conhecer, de avaliar, de ver alguma coisa, e está todo mundo aqui. Né? Tem o fabricante, o produtor está aqui, o banco está ali, então tem tudo para o casamento sair, né? É um grande centro de networking, né, do setor. Exatamente, a ideia é essa. E a gente está numa região aí, muitas vezes o público não conhece, Brasília, 60 quilômetros, tal, mas é uma região de uma produção muito tecnificada. A gente tem municípios aqui com uma grande área irrigada, né? Tem Unai, Cristalina, Paracatu, todos estão na área de atuação da feira, São João da Aliança. Então a gente sabe que a gente tem um produtor tecnificado e a gente acha que uma parte disso é a feira, ao longo desses anos, ser propiciado esse conhecimento, essa troca de informação. E esse, no fundo, é o grande objetivo da feira. Muito bem. Como presidente da Copadef, José Guilherme, você está numa área realmente muito importante, tecnificada, né? Grande produção de olerícolas, né? Uma das maiores áreas do mundo em agricultura irrigada. Qual é a avaliação que você faz? O que você está dizendo aí para os seus cooperados em relação ao que vem por aí? Olha, eu acho o seguinte, eu acho que a agricultura é feita de desafios, né? Eu acho que o produtor, ele está sempre sendo desafiado e ele sempre está superando esses desafios, né? Eu acho que a gente vive um momento que não é um momento completamente exuberante, mas também não é o fim do mundo. Vamos colher a maior safra da história de novo. Segunda, né? A gente colheu a segunda, né? Sim. Pode ser quando que vem seja maior novamente. Então, assim, eu acho que o produtor brasileiro ele é um exemplo para o mundo. Eu acho que a gente conquistou esse papel. Assim, eu estava até falando com o pessoal de fora que eu acho que o agricultor brasileiro ele desenvolveu uma agricultura tropical resiliente, uma agricultura que está adaptada para os novos tempos que vêm por aí e que é um exemplo para o mundo. Então, acho que a gente tem que se orgulhar do que faz, ter otimismo, olhar para frente com confiança que as coisas vão acontecer. Muito bem, o produtor brasileiro está, ele sem dúvida nenhuma, resiliente. O agro não para, né, como a gente costuma dizer, e a gente tem que sempre evoluir. E as áreas de produção estão aumentando cada vez mais, né? Então, e as áreas que estão em produção, a ideia é sempre aumentar a produtividade, né? Muito bem. Bom, a AgroBrasília teve início nesta terça-feira, dia 21 de maio, e vai até o próximo sábado, dia 25 de maio. Para você que está aqui nessa região, em torno aqui do Padef, visite a AgroBrasília. Está um show de inovação, os estandes realmente apresentando muita tecnologia. A equipe toda aqui da administração, da organização da feira, postas a se apresentar aqui e levar quem quiser ao pavilhão de inovação, por exemplo. Tem o pavilhão de inovação, que é uma palestra, né? E o pavilhão de inovação é uma semente assim que nós estamos plantando, né? Que a ideia é a gente fazer uma união aí do conhecimento acadêmico, científico, com a empresa, com o produtor. A gente está aqui no Distrito Federal, nós temos aqui um lugar onde tem a maior concentração de unidades de pesquisa da Embrapa. A gente tem muitas universidades, universidade federal, universidades privadas, e a gente sabe que a gente está numa área que tem muito PhD por metro quadrado. Então a gente acha que é importante que a gente propicie assim, que esse conhecimento vire um produto aplicado, e a ideia do pavilhão de inovação é transformar isso, fazer isso acontecer. Legal. Gostou, Carlinha? Bom Dia Agro, então, excepcionalmente oferecendo esse espaço aqui para a AgroBrasília. Amanhã, quinta-feira, né? Hoje é quarta-feira, dia 22 de maio, amanhã, dia 23, no dia que está sendo exibido esse material aqui para todos nós do site Notícias Agrícolas. Tem mais informações aqui diretamente da AgroBrasília. Obrigado, Zé Guilherme. Muito obrigado. Aproveita aí. Até logo, Carlinha. Vamos em frente. E para você que acompanhou, então, essa
esse recadinho do senhor José Guilherme Brenner, que é o presidente da Agro Brasília, o Frederico Olive, que está lá ainda colhendo informações para dividir com a nossa audiência aqui no Bom Dia Agronegócio, aqui no Notícias Agrícolas. Ficou o recado, né? Então é olhar o atual momento do mercado. Tô vendo aqui os comentários chegando e realmente há uma preocupação, né, seu Bernardino, em relação ao atual momento do mercado, ao atual momento do governo e a decisão por novos investimentos. Mas a gente vai monitorando. Enquanto isso está acontecendo, aconteceu também em Pirassununga, São Paulo, a Bayer Forward Farming, uma iniciativa da Bayer para trazer a adoção de boas práticas agrícolas para fazendas, para propriedades rurais. E dessa vez o evento aconteceu em Pirassununga, aqui no interior de São Paulo, na fazenda Estância da família Vick. E agora nós vamos entender um pouquinho de como uma jornada de boas práticas vai resultar inevitavelmente em consequências muito positivas para a propriedade, para o meio ambiente, para a sustentabilidade e, claro, para os resultados dessa propriedade. Acompanhe e entenda um pouco mais. Eu acho que o crédito de carbono é uma consequência daquilo que for adotado pelos produtores, pecuaristas, agricultores, sob o ponto de vista de práticas de manejo mais sustentáveis. Esse deve ser, na minha opinião, o foco. Eles devem adotar essas práticas porque melhoram a saúde do solo, melhoram o ambiente para a produção das plantas, eles vão ter mais rentabilidade, ajudam o ambiente como consequência, daí vem o carbono. Só acumula carbono no solo e emite menos gás quando o sistema está bem conduzido. Não tem jeito de acumular carbono se o solo não está saudável. Então essa métrica de carbono é algo para lá na frente ter um bônus, ter um incentivo adicional, um reconhecimento, uma remuneração por terem adotado essas boas práticas de manejo, mas não a finalidade, do meu ponto de vista. A primeira forma de aderi-los nesses novos processos é mostrar estudos ou casos de sucesso que adotaram essas práticas, são baseadas em ciência. Ciência ajudou, mas quem faz mesmo a adoção é quem está na linha de frente. São esses produtores que são exemplos, falar para os demais e os outros atores da cadeia também, mas eles têm uma linguagem que motiva os colegas, os vizinhos, a também adotar essas práticas. Então, e a parte fundamental no começo é a percepção de que vai ter uma rentabilidade maior. Afinal de contas, tem gastos, né? Tem conta para pagar, tem boleto que chega. Na sequência, eles vão perceber que o sistema é mais resiliente, que quando tem uma quebra, né, climática, uma crise climática, esses sistemas mais resilientes, dos quais as práticas de manejo foram adotadas, sofrem menos. Ele vai ser uma série de benefícios. Eu diria que provavelmente eles não vão retroceder. Uma vez que percebem esses benefícios, adotam e continuam geração por geração essa adoção. Espero que haja um benefício monetário para quem está adotando. Mas pode ser, e existe um risco inerente nesse contexto, de algum país ou um grupo de países estabelecerem umas regras e quem não se enquadrar nessa regra está fora do jogo. Então, esses produtores que já perceberam e já estão adotando essas práticas, muito provavelmente já estão dentro da regra. E mesmo que não haja um benefício, não sairão do jogo. Eu espero que eles continuem no jogo e com um diferencial monetário para recompensá-los porque tiveram a visão e a ação, não é só a visão e a ação de adotar essas práticas, que é bom para a produção, é bom para o ambiente, é bom para a rentabilidade dele. O projeto ADM Regeneração, ele é um projeto que tem como parceiro técnico a Bayer. O projeto foi estruturado com 2 focos iniciais, um foco em Uberlândia e um foco em Campo Grande. Nós temos um total de 20 mil hectares no projeto hoje. O projeto foi feito para apoiar o produtor rural nessa jornada da agricultura regenerativa e registrar a pegada, a intensidade de carbono da sua produção rural. Então nós temos consultores, assistentes técnicos dedicados nas regiões de Uberlândia e Campo Grande. Esses consultores, eles acompanham o ciclo produtivo do produtor, registrando todas as emissões, desde consumo de diesel, de querosene de aviação, consumo das emissões dos insumos, então quanto que foi utilizado de cada um dos insumos, o nitrogenado, qual foi a taxa de aplicação, tudo talhão por talhão, herbicidas,
pesticidas, tudo que é o consumido, energia elétrica, água, é registrado. Nós fazemos a coleta dos dados primários desse produtor rural. Nós também fazemos coleta de solo em cada um dos talhões participantes do programa. Então, com isso, a gente consegue ter as emissões daquela fazenda para aquela produção daquele talhão e também o sequestro de carbono que acontece no solo naqueles talhões daquela produção. Esses dados são todos alimentados num sistema seguro, rastreável, blockchain, e esses dados são alimentados na calculadora de carbono que foi desenvolvida pela Bayer e pela Embrapa, já uma calculadora tropicalizada com fatores de emissão brasileiros, e a partir daí a gente consegue ter a intensidade de carbono daquele grão de soja. Então nós vamos descobrir que 1 tonelada de carbono do talhão 10 da fazenda X tem uma emissão específica dele. Bom, informações ainda importantes e orientações também chegando direto do Bayer for Farming. Esse evento aconteceu para trazer justamente esse balanço, né, dessas boas práticas adotadas pela família Vick lá na fazenda Estância, mostrando para você que dá para criar um processo, né, sem grandes investimentos, sem gastar muito dinheiro e otimizar os seus resultados e continuar fazendo o que o produtor já faz muito bem, que é preservar o meio ambiente. São 8 horas e 44 minutos pelo horário oficial de Brasília. Nós vamos entender um pouco mais de por que a soja vai encontrando espaço para altas tão consistentes esses últimos dias na Bolsa de Chicago e, claro, como é que isso chega para a formação dos preços aqui no Brasil. Tudo isso para a gente discutir no nosso quadro de entrevistas agora no Bom Dia Agronegócio. E hoje é quinta-feira, dia de Quinta com a Pátria, aqui no Bom Dia Agronegócio, mas hoje com um convidado especial, Cristiano Palavro, diretor da Pátria Agronegócios, já que Matheus Pereira já está nos Estados Unidos para já começar seu tour de safra, né, Cris? Bom dia, seja bem-vindo, meu amigo. Muito bom dia, Carla. Prazer estar aqui com vocês. Hoje substituindo o Matheus. Viajou aí na terça-feira lá para os Estados Unidos, vai estar visitando o Delta do Mississippi, principalmente o sul do Cinturão, olhando em loco lá como é que está o início da safra e trazendo mais informações atualizadas aí a todos vocês e aos nossos clientes. O que é bastante positivo, mas a sua presença é tão bem recebida pela nossa audiência quanto é do Matheus, ainda mais nesse momento, né, Cris? Parece que o mercado da soja está animado, se consolidou acima dos $12 por bushel ali e vai testando patamares mais elevados. Tem motivo para tudo isso? Olha, Carla, realmente é um momento bem mais animador do mercado do que vivemos no começo de 2024. A situação melhorou muito para o produtor rural aqui brasileiro. A gente sabe que ainda não são os preços dos sonhos, né, Carla? Mas perto do que tínhamos ali em janeiro e fevereiro e de perspectivas tão ruins que muitos colocaram aí ao mercado, né? Naquele momento de queda, começou a se falar de soja de 80, de 75, de 90 reais em algumas regiões brasileiras. Hoje essa realidade está ficando distante. Podemos dizer já, né, Carla, que estamos praticamente no melhor preço que já tivemos a oportunidade de negociar essa safra 23, 24. E motivos para isso existem. E o primeiro deles é, claro, não tivemos uma oferta cheia aqui no Brasil e o próprio mercado está deixando isso muito claro, né, Carla? Apesar de números um pouco altos ainda, né, projetados aí pelo USDA e algumas companhias brasileiras também, nós temos aí hoje o mercado sentindo uma oferta menor no Brasil, uma safra que teve problemas desde o seu início, no Mato Grosso principalmente, depois tivemos problemas graves de altas temperaturas em São Paulo, Paraná, partes do MS, e agora essa calamidade total enfrentada pelo Rio Grande do Sul. Então a safra foi bastante perdida nesse ano, podemos falar aí tranquilamente na segunda maior quebra de safra que o Brasil já viveu em números brutos. Então essa produção mais afetada, somada a uma demanda extremamente concentrada aqui no Brasil, a China tem estado muito presente em nosso mercado nesses últimos meses, a demanda está chegando
as compras chinesas cresceram bastante, se concentraram bastante aqui no Brasil nesses meses iniciais do ano de 2024, e essa soma de uma oferta menor com uma demanda que é consistente também pelo lado do mercado interno, nossas indústrias bastante demandantes, um ano de aumento da mistura de biocombustíveis aqui, de biodiesel, né, no diesel. Então, essa soma de fatores ali ligados à oferta menor e uma demanda que é consistente vem dando esse momento de mercado de altas que se refletem tanto lá em Chicago como também nos prêmios de exportação aqui no Brasil, que estão também nos seus melhores patamares desde o início da negociação dessa safra. Agora, Cris, se configura um mercado, portanto, um momento de mercado melhor do que foi inicialmente projetado para esse período? Ou estava já no horizonte, na análise da Pátria, que de fato nós teríamos essa recomposição dos preços, dos prêmios principalmente, para trazer melhores oportunidades, como as que estão aparecendo agora para o produtor brasileiro? Olha, cara, em nossa visão, realmente aquele cenário que se configurou entre janeiro e fevereiro foi realmente uma fuga da realidade que estava sendo vista em termos de oferta aqui no Brasil. Foi um momento em que houve um descolamento muito grande dos preços entre soja brasileira e soja americana, o que não é comum. Nós tivemos uma diferença aí que chegou a 15% mais barata a soja brasileira do que a soja americana naquele momento. E isso ficou claro que havia um descolamento ali dos preços no Brasil com a realidade internacional. Essa recuperação dos preços veio acontecendo, o ritmo dessa recuperação realmente é bastante agressivo, acima até das expectativas. Essa consistência que essa recuperação também vem assumindo agora em maio também é um movimento bastante interessante e abre uma oportunidade bem melhor para que as negociações ocorram. Grande parte dos produtores aproveitaram essas altas para fazer seus negócios para cobertura de custo em abril. Nós tivemos um movimento de vendas em abril bastante agressivo aqui no Brasil, já muito ligado à data do 30/4, né, a chegada dos compromissos de custeio. E nos últimos dias essa venda do produtor diminuiu um pouco, mas ainda é bem melhor do que se via lá atrás. Então, o produtor tem aproveitado, sim, para fazer negócios da safra velha, né, da safra que está em fase final aí de colheita, e começando também suas negociações para 24, 25, que é um cenário que o produtor tem que ficar realmente mais atento. Esse mesmo otimismo que a gente vê sobre a soja disponível, ele está acontecendo na soja 24, 25, porém, pro longo prazo, as atenções e preocupações têm que ser muito maiores, porque essa falta de oferta que tivemos aqui no Brasil esse ano e até as perdas que tivemos nos Estados Unidos no ano passado, para esse ano a gente tem um cenário, pelo menos projetado, bem diferente do que vivemos na safra passada. Cris, antes da gente falar um pouquinho da safra 24/25, eu quero entender então, aliás, pessoal que está acompanhando o Bom Dia Agronegócio, mandem suas perguntas, tirem suas dúvidas, agora é o momento, né, da gente atender aqui a nossa audiência. Ontem, inclusive, eu fui questionada, Carla, é hora de vender a soja? Ainda é uma resposta muito particular e vai atender muito às necessidades de cada produtor? Ou diante desse quadro que você acaba de nos descrever, Cris, principalmente para a soja disponível, a resposta ela é comum a todos os produtores. É um momento em que traz oportunidade melhor e pode ser aproveitado caso o produtor tenha necessidade ou ache interessante diante das suas margens. É um momento que rentabiliza o produtor brasileiro nesse momento? Carla, essa resposta ela é sempre mais particular, né? Depende da situação de cada produtor, mas é claro que todos estão no mesmo mercado e olhando para a tendência de preços, é possível traçar um cenário mais genérico. Eu diria que não é momento ainda de liquidação dos estoques da safra velha, porém, eu não deixaria de aproveitar as oportunidades que o mercado está dando nesse momento para avançar com as vendas. A gente tem produtores ainda muito pouco vendidos, temos produtores que já liquidaram seus estoques, então são situações diversas. Tem produtores que vão ter dificuldade de armazenamento agora com a aproximação da colheita do milho, tem produtores que têm compromissos financeiros para o meio do ano, outras parcelas de custeio, principalmente parcelas de maquinário nesse meio do ano, que são bem comuns para essa época. Então são situações diferentes, mas hoje o curto prazo do mercado ainda é animador. A gente pode sim ter um movimento de altas ainda acontecendo. Me preocupa mais
quando a gente chega aí na janela de julho, agosto, onde mudam as definições do mercado, o mercado vai olhar com muito mais atenção o desenvolvimento da safra americana. Hoje ele já chama atenção, mas ainda é um desenvolvimento inicial. Lá, dali para frente, a gente começa a ter um foco muito maior nas projeções de oferta. Eu lembro sempre ao produtor que o mercado ele sempre está buscando projetar o futuro, sempre tentando entender como vai ser o comportamento lá na frente. E esse comportamento lá na frente, ele dita os preços agora também. Então, por enquanto, o mercado muito focado nessa demanda concentrada no Brasil, nessa oferta menor que temos no momento, nessa boa demanda interna, mas nos próximos meses, quando a nossa janela de exportação começar a perder força, o mercado vai olhar com muito mais atenção as projeções para o próximo ano. E com o aumento de área nos Estados Unidos, tendência de um clima, por enquanto, normal, e uma impossibilidade de termos uma redução de área aqui na América do Sul, o cenário para 2024, 2025, ele sim merece atenção. O momento é de oportunidade de venda sim, Carla. Ontem, Cris, no fechamento do mercado, o que nós podemos observar foi que os contratos mais curtos fecharam com altas mais intensas e os mais alongados também no campo positivo, mas com ganhos mais tímidos, mais contidos. É um reflexo desse cenário. O mercado já está nesse mercado futuro, vai justamente trazendo essa sinalização, essa previsão do futuro, né, que o produtor sempre busca. O mercado já dá esses sinais quando tem movimentos como esse que foram registrados ontem, por exemplo? Sim, cara, sim, cara. E a gente pode observar também essa diferenciação da projeção de oferta para o que nós temos no momento, dada também pelos prêmios de exportação, né? Nós temos prêmios positivos para os embarques mais curtos. Repito, é o melhor prêmio que já tivemos desde o início da negociação da safra 23-24. É o primeiro momento de prêmios positivos que nós temos desde 2023. Só que para a safra 24 e 25, os prêmios ainda são negativos e bastante negativos, né? Negociando ali entre menos 50 no fevereiro, menos 70, 80 nos contratos entre abril e maio. Então, a sinalização lá para frente já traz esse cenário de uma oferta esperada um pouco maior. Claro, muito cedo ainda para qualquer confirmação. Estados Unidos está plantando ainda, o Brasil vai plantar só lá em setembro, outubro, assim como a Argentina, a partir de outubro, novembro, mas o mercado hoje já começa a sinalizar um descolamento entre oferta e demanda para safra 24-25. Oferta maior é esperada lá para frente e uma demanda que não é ruim, cara. Eu gosto sempre de salientar isso aos nossos clientes. Nós não vivemos um momento de demanda ruim. Apesar de tantas informações lá durante as baixas de janeiro e fevereiro, de que a China reduziria muito suas compras e várias informações ligadas à margem da suinocultura, a redução do rebanho. De fato, há uma redução do rebanho em relação a 2023, mas é uma redução pequena e que não vem afetando o ritmo de compras chinesas. Como a nossa soja é mais competitiva, eles estão comprando muito mais do que compraram em 2023 aqui no Brasil. E a própria projeção do USDA para a safra que vem é de um crescimento superior a 4% na demanda chinesa. Um crescimento de 4% ao ano é maior do que foi o crescimento da média dos últimos 5 anos. Então, não temos um problema de demanda. O que temos é uma projeção de oferta com safras normais de que vai subir muito consideravelmente a produção aqui no Brasil e também lá nos Estados Unidos. Cris, tem uma pergunta aqui para ti, do Jonathan Freitas, que diz o seguinte: bom dia, Carla e Cristiano. Cristiano, você acredita em alguma alteração nos prêmios com esse Chicago a 12,50 e o câmbio acima dos 5,15? Poderia ter uma pressão sobre os nossos prêmios? Poderia. O prêmio, eu acho interessante, boa pergunta, Jonathan. Eu acho interessante a gente acompanhar também como está o comportamento de competitividade entre as principais origens, né? E as principais origens hoje são Brasil, Estados Unidos e Argentina. Argentina, em segundo plano, é um mercado muito mais focado em abastecer sua indústria interna, vai ter um excedente de exportação um pouco maior do que nos últimos anos, mas ainda não é um competidor à altura de Brasil e Estados Unidos. Quando a gente olha para os Estados Unidos, a gente vê que nossos prêmios já começam a ter uma limitação de novas e agressivas altas daqui para frente, porque aquela diferença que nós tivemos, que chegou até 15% de diferença de preço entre Brasil e Estados Unidos, hoje ela é muito menor, inclusive para os portos do Pacífico, em alguns momentos já dá viabilidade, sim, dos chineses e outros compradores asiáticos já comprarem nos Estados Unidos. Então, o prêmio alto no Brasil diminui nossa competitividade, até chegar a um teto que seria ali a gente ter preços muito parecidos entre Estados Unidos e Brasil. Isso direcionaria a maior demanda para lá, e aí a gente começa a ter um freio nessa possibilidade de crescimento
dos prêmios. Então, eu vejo esse fator como primordial ali para a gente analisar se o prêmio pode continuar subindo com muita consistência. O fato de Chicago e dólar estarem altos propicia, sim, prêmios um pouco mais fracos, mas só essa manutenção de Chicago próximo dos 12,50 e do câmbio a 5,15, na minha visão, não é um fator negativo para o prêmio nesse momento. E sim, a competitividade com a soja norte-americana, que com o Brasil subindo muito esses prêmios, a gente começa a perder um pouco de mercado e isso coloca um freio nessas novas altas. Excelente. Ô Cris, para a gente finalizar, só por conta do nosso tempo um pouco mais ajustado, como é que hoje está a nossa competitividade em relação à soja americana, se a gente consegue falar em linhas gerais, e qual é a diferença que, como você citou ali no começo da sua fala, chegou a ser de até 15%? Como é que está essa diferença hoje? Essa diferença hoje caminha ali na faixa de 2%. Nós temos ali, olhando, a gente tem que, para olhar a competitividade, é muito bom a gente olhar também sempre como está o prêmio, né, nos portos dos Estados Unidos e o prêmio aqui. Hoje a gente tem uma diferença aí na faixa de 25 cents por bushel, uma diferença bem menor do que estava lá atrás, hoje em torno de 2 a 3%. Isso para o Golfo, tá? Quando a gente olha para portos do PNW, né, do Pacífico, a questão do frete muito mais barato para a China, né, porque já está numa linha reta ali entre os dois países, ali coloca-se mais competitividade na soja americana. Tanto que a gente teve algumas vendas nessa semana, né, de soja americana para a China, justamente para embarques ali a partir de julho, agosto, pelos portos do PNW. Então a China voltou a comprar nos Estados Unidos. Esse é um sinal de que a competitividade da nossa soja já é bem menor do que tínhamos lá em fevereiro, janeiro. Mas isso para o produtor brasileiro é muito bom, né? Todos sabem o quanto a nossa soja estava barata naquele período. É verdade. Cris, eu quero muito te agradecer pela companhia, adorei receber você aqui no Bom Dia Agronegócio, espero que você volte mais vezes, a gente depois se acerta com o Matheus, a gente vê se a gente, né, o que a gente faz com ele, depois a gente vê se a gente traz ele de volta, ou se a gente mantém você aqui, o importante é você estar sempre conosco, obrigada mais uma vez, viu, Cris, e aproveito para agradecer publicamente pela recepção que eu tive aí na Pátria na semana passada, e fui muito acolhida, como sempre eu sou, por vocês, obrigada, viu, Cris, você sabe que aí eu me sinto em casa. Muito obrigado, Carla, pela sua visita, principalmente. Foi uma honra ter você aqui no escritório, ter você aqui na nossa capital, Goiânia. Muito obrigado, volte mais vezes. Obrigado pelo convite para estar aqui com vocês nessa manhã. Imagina, sempre bom te receber, meu amigo. Continue conosco sempre. Um bom restinho de semana para você, para todo o time da Pátria. Cris, a gente continua a se falar. Obrigada. Até mais. Até mais. Tchau, tchau. Um abraço a todos. Um abraço. Cristiano Palavra, senhoras e senhores, analista de mercado e diretor da Pátria Agronegócios, nos sinalizando que esse suporte para os preços ele continua, mas que as sinalizações para a próxima temporada elas já são de maior, elas exigem mais atenção, justamente por conta dessa sinalização de um aumento da oferta que está previsto. Agora, veja só, temos perguntas aqui, eu vou guardá-las e amanhã o Bom Dia Agronegócio fala direto do Ensoja, o Encontro Nacional de Sementeiros de Soja que acontece em Foz do Iguaçu, então já nós vamos para lá, para montar toda a nossa estrutura e fazer o Bom Dia Agronegócio direto deste evento importantíssimo para o Complexo Soja, certo? Então estamos te esperando, agradeço a todas as mensagens que recebemos, os comentários, sempre muito bom ouvir a nossa audiência, a gente volta a se encontrar amanhã a partir das 8 horas em ponto, eu tô te esperando, boa quinta-feira, bons negócios, até amanhã.